Então, assim, por que não ele ter mais oportunidades no momento que tem tanta gente machucada e outros em baixo rendimento? Ele jogou 17 minutos, ele foi bem, ele participou da jogada do gol. A jogada começa com o Juninho, né? O Juninho foi mais útil do que o Cebolinha, né? No tempo que esteve em campo, né? A jogada foi dele. Uma boa jogada, um bom passe. O Pedro driblou, acho que foi Inácio, né? Que eu não sei por que falam Ignácio. Esse G sempre foi mudo, né? Sempre foi mudo. Aprendi isso na escola. Esse G é mudo, pô. Aí Ignácio. Ignácio para mim é I-G-U-I-N-A-C-I-O. Ignácio. Aí ele quer se chamar de Ignácio. Eu não vou falar português errado porque o cara quer que eu fale errado. O nome do cara é Inácio. Acho que foi ele. Foi driblado, se não falha a memória. E aí o Fábio defende na cobrança de escanteio. O Fluminense é muito fraco na bola aérea. Você vê que o gol do Fabrício Bruno, que abriu o placar para o Cruzeiro quinta-feira, cabeceou sozinho. Léo Ortiz teve 3 cabeçadas na área do Fluminense. Uma, o goleiro defendeu o Fábio, né? Outra não teve nenhuma consequência, e a terceira foi a do gol. Ele cabeceia, a bola está passando ali frente à trave, e o Pedro entra de carrinho e marca. O Pedro foi bem, pareceu interessado, motivado, mordido, e assim que tem que entrar em campo, né? Acho que foi o personagem do final de semana no futebol, né? Por todo o contexto do que aconteceu. Mas acho que seria importante ele entender que, assim, embora ele tenha se sentido exposto, isso não teria acontecido se ele tivesse reagido de outra forma àquilo que ele mesmo diz que o afetou, que foi a história dos prints. Você não pode. Um homem de 28 anos, que é tão bem remunerado, já com experiência naquilo que faz, não pode reagir dessa forma. Ele deveria ter sido um pouco mais, ou bem mais, né? Equilibrado. Chama quem tem que chamar, conversa e acerta os ponteiros. Agora, relaxar no treinamento, dar motivos para o técnico ficar incomodado por conta disso, sinceramente, eu acho que não é assim. Não é assim. Não se justifica. Isso seria, e se fosse o Alaciano, eu entenderia, que é um garoto, né? Está começando ainda, ficar abalado. Ele deveria ter reagido de outra maneira. Mas, enfim, no final acabou que foi uma atuação decisiva, né? Decisiva. Mas ele vai ter que voltar, quando voltar a jogar, entender que o modelo do jogo não vai mudar por causa dele. Ele tem que participar mais do jogo. Tem um detalhe interessante, Mauro, que me chama muita atenção na coletiva de ontem, sobre o Juninho também, que você acabou de abordar. Quando o Filipe Luiz foi perguntado sobre essa dupla no ataque, ele respondeu que os jogadores treinaram juntos durante toda a semana e a jogada do gol, né, vieram pelos dois que podem sim voltar juntos, jogar juntos em outras oportunidades. Ontem deu para perceber o Juninho um pouco mais solto pela esquerda, com uma liberdade para armar, né, para até acelerar jogadas. Errou também alguns domínios básicos ali, ainda mais para um cara que não é nenhum garoto, como você está falando, um cara um pouco mais veterano. E o Pedro mais fixo na área também, fazendo a referência a essa movimentação. Você acredita que essa dupla Pedro e Juninho pode acontecer com um pouco mais de frequência, visto o baixo aproveitamento de outros atacantes do Flamengo? Tá mudo. Eu acho que circunstancialmente pode jogar junto, sim. Eu acho que ontem até funcionou nesse pedaço do jogo, né? Pode jogar. No caso do Juninho, assim, o Juninho é um jogador de composição de elenco. Ele não vai ser titular. Pode ser até eventualmente. Mas ele, assim, eu acho que ele já entra em campo muito, assim, quase apavorado, tendo que provar alguma coisa em poucos minutos. Eu acho que isso é muito ruim, sabe? E diante do baixo desempenho de outros, acho que poderia dar um pouco mais de chance para o rapaz, sabe? Ele não vai ser o craque do time decisivo, mas talvez ele entregue um pouco mais do que o Michael, do que o Cebolinha, que está numa fase muito ruim. O André foi muito bem na análise do Everton. Quanto tempo falta? Por que falta para esse cara voltar a jogar futebol minimamente? Ontem até entendi. Ele com o lateral esquerdo, que não é lateral, Léo Pereira. Vou usar o Cebolinha, o corredor, o cara que bate pro gol, né? Ok. Não funcionou. O Juninho foi mais útil. Foi mais útil. A jogada do gol partiu dele. Começa com ele, né? Então, assim, por que não ele ter mais oportunidades no momento que tem tanta gente machucada e outros em baixo rendimento? Você não pode esperar que o Juninho vai resolver tudo, não vai resolver. Ele pode ser um coadjuvante, um jogador que seja útil nesse contexto. E o Wallace ontem entrou no jogo, muito valente, né? Encara o Thiago Silva, encara todo mundo, o moleque tem personalidade, corajoso. Mas é a diferença de você entrar, começando, com a defesa do adversário postada, montada, é, oferecendo dificuldade, né? E no final do jogo, às vezes, quando o adversário está mais. Então, ele entrou em alguns jogos durante, fez gols, não estou tirando o mérito dele, mas é um outro contexto, mais desafiador, né? Ontem, para ele, já não foi tão simples, porque o time também pouco criou e entrou na posição que acho que não é exatamente a dele, né? Mas, enfim, acho que o Juninho pode ter algumas oportunidades, pode ajudar.
Agora, por exemplo, vai ter um jogo contra o Bragantino, aí domingo o Atlético Mineiro, na outra quarta o Atlético Mineiro de novo no Maracanã. Como é que vai ser o time da Copa do Brasil? Hum? Já é uma coisa para começar a pensar. Para ele começar a pensar, o técnico. Sim. A gente falou bastante aqui ontem, né, André, sobre essa questão da Copa do Brasil, como é que o Flamengo vai trabalhar esse ponto de prioridade, se realmente vai com força total, se o time vai mais mesclado, né, entendendo que brasileiro e Libertadores é mais importante. E, além disso, André, para você também comentar sobre o Pedro, ontem eu vi o Pedro fazendo duas coisas que ele não estava já performando há um tempo. Vamos dizer assim, 2 pontos que ele não estava entregando, que é se desmarcar em ruptura, né, que é algo que ele não estava fazendo, e arrancadas, que eu acredito que aquele chamamento público do Felipe Luiz pode ter surtido algum efeito, né, para pelo menos mexer com os brios aí do jogador. E eu vi uma frase ontem, André, muito boa, que falava o seguinte: não é sobre velocidade, é sobre querer. E eu acredito que esse é o ponto que o Felipe Luiz mais aborda sobre o Pedro. Ninguém quer perder um atacante de 30 gols. O Pedro é decisivo, ele é muito útil, ele é um cara importante, o melhor 9 do futebol sul-americano, mas precisa querer. E querendo, quem vai ganhar com tudo isso é o Flamengo. Não só o Felipe Luiz, que é treinador, mas o time, o elenco, né, vamos dizer assim, de maneira geral, as vitórias, as taças e o Flamengo acima de tudo, né, André? Eu já falei isso ontem aqui, né, Letícia? O jogador com o físico do Pedro, ele não pode se largar no treino. Nem na preparação, alimentação, nada. Sempre lembro aqui a história que o Raí falou para mim, né? Ele falando. Eu sabia que pelo meu tamanho, pelo meu peso muscular, eu sabia que eu não podia relaxar em treino. Porque para recuperar é muito mais difícil do que um jogador magrinho, levezinho. É muito mais difícil. Então o Pedro, com a complexão física que ele tem, não pode se largar. Treinar com tão pouca intensidade, porque para recuperar depois é muito difícil, né? Então, assim, é isso. O Felipe Luiz tentou resgatar o jogador, né? Numa última tentativa ali. Você vê que ele diz: isso não é de agora, já vem de muito tempo, ele já treina mal há muito tempo. Só que essa semana, nessa semana eu percebi que ele tava de sacanagem, que ele tava de deboche. E aí ele foi para uma medida drástica, né? Ele passou do ponto? Passou. Poderia ter falado de várias outras formas? Poderia. Ele poderia ter, por exemplo, dado só informação. O Pedro não foi relacionado porque ele treinou muito abaixo dos outros companheiros. Não só pela nossa observação da comissão técnica, como pelos dados do GPS, né? Pelas métricas do GPS. Aí sim. Aí ele poderia ter falado e falado: e a gente vai tratar isso aqui internamente. Ele poderia ter feito assim. Mas ele resolveu romper com isso. Tipo, o Pedro rompeu com a cultura de treino, eu vou romper também com esse nosso acordo não assinado aqui, né, de não ficar expondo nada externamente, colocando nada externamente. E aí ele rompeu, ele assumiu o risco, né? Certamente com respaldo de direção, de jogadores, dos demais, né? Mas ele fez. E deu certo, né? E funcionou. Funcionou. Pedro lerdão, lentão, participando pouco do jogo e tal, totalmente fora de sintonia, rotação muito abaixo do resto do time. Ontem a gente não viu isso. Tudo bem, era um final de jogo, todo mundo estava um pouco mais cansado e ele entrou ali, não sei como é que seria todo mundo zerado, né, no início de jogo, mas já foi uma atitude diferente, né? Por quê? Porque o cara pode ficar chateado, mas ele sabe, né? E tanto que ele admitiu. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele não tem direito de treinar de sacanagem, recebendo salário em dia. Nem o jogador que está com salário atrasado tem esse direito. Porque tem a questão da camisa, da torcida, etc. Jogador é jogador, não é funcionário como de uma empresa qualquer, né? Mas você até entende. Cara, não está recebendo salário, não está com salário em dia, o clube perde todo o direito de cobrar qualquer coisa. Aí é uma questão que deveria ser dele, né? Uma questão pessoal, ética pessoal.
não uma obrigação, porque o clube também não está cumprindo com a obrigação dele. Mas no Flamengo, pagando em dia, tudo direitinho, um CT espetacular, uma estrutura maravilhosa, né? O Leverkusen teve no CT do Ninho, né? No CT do Flamengo, e todas as impressões, eu até fiquei sabendo porque tenho conhecidos de pessoas do próprio Bayer Leverkusen ali, interna, todo mundo muito impressionado com a estrutura do Ninho, falando que é pau a pau com o primeiro mundo, com os melhores centros de treinamento da Europa. Cara, com tudo isso à disposição e ir lá e fazer mal feito assim, desse jeito, não existe, né? Beleza. Ontem mostrou mais disposição, e aí, cara, ele querendo, ele disposto, intenso, ligado, ele vai fazer diferença. Ele vai fazer diferença. Nem que seja só num posicionamento oportunismo. Você vê, ele fez um gol de Romário. Se escondeu atrás da marcação. Teve o desvio, quando o René olhou, já era. Já era gol. Então, assim, ele vai fazer diferença, mas só se ele quiser, gente. Não dá pra jogar mais parado, não dá mais pra ficar só esperando a bola. Quando chegar ele decide. Não dá. Não dá. O ritmo do jogo não permite mais isso. E o Pedro acho que deve ter entendido. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.